Abra sua Bíblia no Salmo 23. Os irmãos em casa também abram sua Bíblia para ler conosco o Salmo 23. Claro que os irmãos sabem o Salmo 23 de cor, mas vamos ler na Bíblia, na palavra de Deus, todos juntos. Podemos ler juntos. Não está na tela. Oh, agora está. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Amém, queridos? Queiram assentar-se. Há muitos anos eu preguei esse sermão na Rádio Melodia, no programa Cristo em Casa, de quarta-feira. Quem não gosta do Salmo 23, não é verdade? Conta-se que num auditório nos Estados Unidos, com centenas de pessoas ali, um rapaz foi à frente para declamar o Salmo 23, e ele tinha um bom conhecimento de artes dramáticas, e declamou o Salmo 23 de um modo tão bonito, tão extraordinário, que depois foi tremendamente aplaudido. Teve a programação, no final da programação, veio um velhinho, já curvadinho, cabeça branca, declamou o Salmo 23 e ninguém aplaudiu. Ninguém aplaudiu porque ninguém pôde aplaudi-lo. Estava todo mundo chorando. O rapaz conhecia o salmo do pastor, enquanto aquele velhinho conhecia o pastor do salmo. Davi escreveu este salmo baseado na sua experiência pessoal com o Supremo Pastor. Davi tinha inimigos terríveis que desejavam a sua morte. Nos últimos 5 anos de vida, Davi dedicou-se à leitura, à meditação da palavra, como diz, ele mesmo diz no Salmo 1, de dia e de noite. E ele deixou aqueles encrenqueiros do palácio tudo de lado. Quis saber deles. Foi uma ótima decisão. Quando ele escreveu este salmo, estava experimentando um tempo de paz interior e esperava que esse cuidado de Deus perdurasse por toda a sua vida. O Salmo 23 foi um salmo que decorado não tem valor algum. O Salmo 23, num quadro pendurado na parede, também não vale nada.
A Bíblia aberta no Salmo 23 sobre um móvel ou sobre o painel do carro também não vale coisa alguma. O valor deste salmo está na sinceridade de coração de quem adora a Deus. Este salmo fala de um relacionamento íntimo da ovelha com o seu pastor. Davi era uma pessoa feliz. A felicidade é remédio para o coração. Quem não deseja ser feliz? A felicidade, segundo o Salmo 23, é uma realidade. Ela é possível porque nele encontramos tranquilidade, pastagens verdejantes, alimento diário de boa qualidade para a alma. Alimento diário de boa qualidade para a alma. Hoje é dia 19, então agora de manhã eu li o Salmo 19 na versão da Bíblia A Mensagem, de Eugênio Peterson. Ele fala que a meditação na palavra nos leva ao lugar certo. Muitas pessoas já foram enganadas com o GPS. Foram parar em favela. O GPS mandou dobrar à esquerda quando era a contramão. Não é seguro o GPS do carro. Mas a palavra de Deus é segura. Águas tranquilas. Águas tranquilas. A ovelha não pode beber em água corrente, porque ela não sabe nadar, molhar o pelo, ela afoga. Tem que ser águas tranquilas. Versículo 3, na Bíblia Viva, diz: Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho de justiça, por amor do seu nome. Este mesmo versículo, na Bíblia, a Mensagem, diz: orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Na Bíblia, melhores textos de hebraico e grego, é uma das melhores traduções, mas infelizmente não é popular nas livrarias evangélicas. A Bíblia, melhores textos de hebraico e grego, tradução feita diretamente das línguas originais. Não é tradução do latim, não é tradução de outras versões. É diretamente dos originais e é a Bíblia da nossa denominação. Nessa versão diz: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. As pessoas andam com a alma quente, cabeça quente, estressados. Mas o Senhor refrigera a nossa alma. Na Nova Versão Internacional, diz: restaura-me o vigor. Charles Allen, em seu livro A Psiquiatria de Deus, ele começa o livro contando uma experiência pessoal. Ele chegou ao seu gabinete pastoral, um homem. O homem disse: pastor, eu não sou cristão. Eu não sou cristão. Eu sou um paciente psiquiátrico e o meu médico mandou que eu procurasse um pastor. Mandou que eu procurasse um pastor. Por isso eu estou aqui. Contou lá as histórias para o pastor. E o pastor Charles Allen deu para ele a seguinte receita: leia e medite no Salmo 23, 5 vezes por dia, durante 7 dias. Na semana que vem você volta, que eu quero saber como você estará. Na semana seguinte, o rapaz voltou, o paciente voltou, dizendo o seguinte: pastor, eu estou completamente curado do corpo e da alma.
Que receita, não é? Que receita. Charles Allen, desse livro, A Psiquiatria de Deus, ele comenta o Salmo 23, comenta os 10 mandamentos e comenta a oração do Pai Nosso. Não tem nada da psiquiatria que a gente conhece. Irmãos, há muitas pessoas sofrendo. Sabe por quê? Por falta de conhecimento desse livro sagrado. A felicidade, segundo o Salmo 23, é possível, porque nele encontramos confiança. Nós precisamos ter confiança. Não é a confiança em si mesmo, não é pensar positivamente. Na Bíblia Viva diz, versículo 4, mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo. Davi está dizendo, não temerei perigo algum. Davi está dizendo, eu não tenho medo. Davi está dizendo, o Senhor está comigo. O Senhor Deus está comigo. Davi se lembrava sempre dos livramentos do Senhor. Nas grandes lutas, precisamos lembrar das vitórias que o Senhor nos deu lá no passado. Charles Spurgeon diz que quando nós estamos passando por grandes problemas e nós oramos, nós precisamos lembrar das vitórias que o Senhor já nos deu nas outras lutas lá atrás. Em Isaías 40, versículo 11, temos um retrato do nosso Deus, o Supremo Pastor. Diz assim, como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha, que coisa maravilhosa, que carinho o Senhor, nosso Deus, tem com as suas ovelhas. A felicidade, segundo o Salmo 23, é possível, porque nele encontramos alegria. Alegria é uma das principais médicas da alma. Há um grupo no Brasil de médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, que procuram levar alegria às enfermarias de crianças. Um é palhaço, o outro também faz palhaçada, ele se veste de tantas coisas, para levar alegria para aquelas crianças. Alegria é remédio. Alegria é remédio. Filipenses é chamada a carta alegre. Filipenses é chamada a carta alegre. Uma pessoa andava muito doente, sentindo dores horríveis, tomando coquetel de remédios para acabar com a dor, aquela coisa toda e tal. Eu liguei para essa pessoa e disse, eu vou amanhã te buscar e eu vou te levar no médico para botar um fim nesse negócio aí. A partir desse momento, aquela irmã não teve mais dor. Busquei a irmã, trouxe ao médico, comprei o remédio, dei para ela, aquela dor foi embora, já está fazendo pilates. A alegria, irmão, a confiança no Senhor, Deus abriu uma porta, Deus atende a minha oração, Deus atende a oração das suas ovelhas. Versículo 5 diz, prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Diz que lá no Oriente Médio, lugar que quase não chove, uma seca tremenda, o pastor levanta 2 horas da madrugada e vai então levar as suas ovelhas para pastar, porque durante o dia a única água que aquelas ovelhas vão beber é aquela que está na grama, do orvalho da noite. Durante o dia não tem água não.
E o pastor vai na frente das ovelhas, e se ele vir uma erva daninha, ele arranca aquela erva e coloca em cima da primeira pedra, para depois o sol queimá-la. Enquanto as ovelhas podem pastar tranquilamente. É isso que Davi está dizendo: prepara-os um banquete para mim na presença dos meus inimigos, que estão torrando, estão sofrendo lá, porque não confiam no Senhor. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Inimigo não se refere apenas a pessoas. O inimigo pode ser uma dificuldade. O inimigo pode ser um problema financeiro. O inimigo pode ser uma enfermidade do corpo. Pode ser uma enfermidade da alma. Problemas conjugais, desavenças e muito mais. Entretanto, a vida de Davi era uma festa contínua. Era uma festa contínua. Davi enfrentou problemas no palácio. Ele era acusado de assassino e adúltero, mesmo depois de ter sido perdoado por Deus. Você nunca conseguirá perdão humano. O perdão é de Deus. O ser humano não sabe o que é perdão. Ele não sabe perdoar, e quando ele pede perdão a Deus, ele também duvida que Deus o perdoou e fica sofrendo ainda, porque achando que Deus não o perdoou. O perdão é de Deus. Davi era perdoado. As pessoas estavam lá falando no palácio. Uma mulher escreveu um livro com o título Batseba. É um romance, mas muito lindo. Dá vontade de pegar e ler do começo ao fim. Ela fala dos últimos anos de Davi naquele palácio. O ambiente naquele palácio era terrível. Naquele palácio vivia até generais, pessoas do governo que tinham ajudado Davi a vencer as guerras, e agora estava ali comendo na mesa do rei e falando mal do rei, e o rei não podia fazer nada porque realmente eles tinham ajudado a vencer as guerras. Eles cobraram caro de Davi por ter ajudado a vencer as guerras. Davi tinha de suportar a presença de pessoas muito ruins no final da sua vida. Entretanto, Davi vivia acima dos obstáculos. Davi vivia acima dos obstáculos. John Stott, grande comentarista do Novo Testamento, ele diz que o crente deve viver acima da mediocridade. Davi foi um homem alegre e feliz. A felicidade, segundo o Salmo 23, é possível, porque nele encontramos vitória. A Bíblia Viva, no versículo 1, diz: Ele me dá tudo que preciso. A Bíblia Mensagem diz: Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Versículo 5. Este versículo na Bíblia Viva diz: Senhor, o Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo. Em Lucas 7,46, Jesus repreende a Simão por não tê-lo ungido com óleo, porque era comum saudar as visitas importantes dessa maneira. Precisamos reconhecer que somos tratados pelo Supremo Pastor como pessoas importantes. Nós não somos Zé Ninguém diante do Senhor. O Senhor Deus ama cada crente, cada irmão, cada irmã. O Senhor ama as suas ovelhas. Salmo 40, versículo 1 diz que também foi escrito por Davi. Salmo 40, versículo 1, ele diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nenhuma autoridade de curso diante de seus subordinados, mas o Supremo Pastor
tem um carinho muito especial pela pessoa que se apresenta a Ele com o coração humilde e arrependido. 2 Samuel 22:30 diz: pelo seu poder vencerei exércitos. Com o meu Deus eu posso saltar muralhas. Foi Davi que escreveu isso. Com o meu Deus eu posso saltar muralhas. Eugênio Peterson escreveu um livro grosso, um livro enorme, somente sobre essa expressão. Pelo seu poder vencerei exércitos e com o meu Deus posso saltar muralhas. Aquele ou aquela que é a ovelha de Jesus sempre pode contar com vitórias. A felicidade, segundo o Salmo 23, é possível porque nele seguimos uma vida de fé. Versículo 6 diz: eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Na Bíblia a mensagem diz: tua bondade, olha essa coisa linda, tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Até nos pequenos detalhes. Depois que eu fiz cirurgia de catarata, o colírio acabou, eu fui à farmácia comprar, era um antibiótico. A mulher da farmácia olhou: não, essa receita tem mais de 10 dias. A receita para antibiótico tem que ser até 10 dias. Você vai ter que falar com a médica para trocar a receita. Aí me deu uma raiva, eu falei com ela: mas por que você viu essa data? Você não tinha que ver data nenhuma. Tá bom. Fui à médica. A médica me deu uma amostra grátis, não precisei comprar o colírio. Tua bondade, teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Em Romanos 1,17 diz: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Martim Lutero era monge e professor do seminário católico de Wittenberg, na Alemanha. Mas ele tinha um problema. Por que as pessoas não falam logo dos seus problemas? Não fica guardando problema, né? Problema é lixo, você tem que resolver, joga fora, resolve, acaba com isso. Martim Lutero tinha medo de morrer. Martim Lutero não tinha certeza da salvação. E agora? Um dia, Deus falou com ele, para ele ler as cartas de Paulo. A primeira é Romanos. E começou a ler, capítulo 1. Quando chegou nesse versículo 17, o justo viverá da fé, ele leu de novo. Leu de novo, leu de novo. Falou: esse meu problema foi resolvido. O justo viverá da fé, não é das obras, não é daquilo que eu fizer. O justo viverá da fé. Lutero se converteu. Lutero escreveu um comentário do livro de Romanos, que infelizmente ainda não tem em português. E a introdução desse comentário do livro de Romanos, feita por Lutero, levou John Wesley a se converter muitos anos mais tarde. Somente a introdução. Esse livro eu tenho em espanhol, a letra pequena, ruim de ler, e Lutero é muito detalhista, tem que ter tempo para ler o comentário dele. O justo viverá da fé. Você pode ter certeza da vitória. O crente pode contar com a bondade
e a fidelidade do Senhor até o fim. A felicidade, segundo o Salmo 23, é possível porque nele encontramos, nele melhoramos o relacionamento com Deus. Há muita gente brigada com Deus, sabia? Deus fala uma coisa e dá as costas, né? Não ouve nada, não coloca em prática aquilo que Deus fala. Versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor. O verbo ser em hebraico não é conjugável no presente do indicativo. Em hebraico você não pode ser eu sou. Eu sou é o nome de Deus, que é eterno. A palavra Yahvé, o nome de Deus, vem do verbo ser em hebraico, da raiz, da mesma raiz. Ninguém é nada. Eu não posso dizer eu sou pastor. Não posso dizer. Em hebraico eu não posso dizer. Em hebraico eu teria que dizer Ani Roer. Eu, pastor. Eu não sou pastor. Quando nós lemos lá no Velho Testamento, esse do verbo ser, o irmão tem a ideia de eternidade. Então, Davi está dizendo: o Senhor é e será eternamente o meu pastor. Ele nunca deixará de ser o meu pastor. Eu serei eternamente ovelha do meu pastor. Passando isso para a vida cristã hoje, ninguém pode dizer: eu fui ovelha de Jesus. Não. Você pode dizer: eu fui da igreja tal, eu fui membro da igreja tal. No Facebook todo dia eu oro por uma turminha criada na igreja. Gente que foi até membro da igreja, que nossa igreja. Mas nunca se converteram. Davi disse: o Senhor é e será eternamente o meu pastor. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Esse O é um artigo definido em língua portuguesa. Davi está dizendo: o Senhor é o meu único pastor, eu não tenho outro pastor. Tem gente que tem vários pastores. A Rádio Melodia é pastor, o pessoal da Adventista, do tempo da televisão, também é pastor, e o pastor de onde quê, o pastor não sei de onde. Não, o Senhor é o meu único pastor, eu não tenho outro. Se eu é que me mando, então o Senhor Deus não é meu pastor. Se eu faço o que eu quero, o Senhor Deus não é meu pastor. Se além de Jesus eu obedeço a mim mesmo e ao inimigo, Jesus ainda não é o meu pastor. A experiência de Davi era presente. Ele não disse que um dia seria, o Senhor seria seu pastor. Há pessoas que dizem: um dia eu ainda serei crente. Davi disse: o Senhor é hoje e para sempre o meu pastor. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Há um pronome aqui, que quer dizer, Davi está dizendo que tem experiência pessoal com o pastor. Davi não disse: o Senhor é o pastor do meu pai, o Senhor é o pastor da minha mãe, o Senhor é o pastor dos meus amigos. Não, ele disse: o Senhor é o meu pastor, a experiência dele com o Senhor. Em 2 Timóteo 1,12, Paulo escreveu: eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O apóstolo Paulo não cria numa pessoa, numa religião, num sistema filosófico. O apóstolo Paulo cria numa pessoa, e o nome dessa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele está se declarando ovelha do Supremo Pastor.
Ele está dizendo que se submetia completamente ao seu pastor. Algumas características da ovelha. Mansidão. Uma ovelha mal interpretada, uma palavra mal interpretada nos dias de hoje. Mansidão hoje tem ideia de pessoa incompetente, de pessoa sem preparo, de pessoa de personalidade fraca, de baixa autoestima. Mas não é isso. Mansidão é um dom do Espírito Santo. Outra característica da ovelha é a obediência. Uma das principais marcas do caráter de uma pessoa, ser obediente. A ovelha nunca está longe do rebanho. A ovelha não gosta da solidão. O crente deve estar sempre junto de seus irmãos na fé. Um médico tem 2 ovelhas no sítio dele. Ele me falou: pastor, eu soltava as 2 ovelhas para pastar, e elas iam para a cerca do vizinho e faziam um estrago lá no vizinho, um problema sério. Aí alguém me falou o seguinte: você não solta as 2, você solta uma só, de cada vez. Porque aqui está solta, não vai ficar longe da outra. A ovelha gosta de estar junto com outra ovelha. Uma ovelha não gosta de ficar em casa isolada, trancada no quarto, se os seus irmãos estão reunidos na igreja. Nunca está longe do rebanho. A ovelha nunca se afasta do seu pastor, através da oração e da meditação da Bíblia. Está sempre em comunhão com o Supremo Pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. O crente consegue distinguir a voz de Deus no meio de muitas vozes deste mundo. A ovelha aceita ser cuidada por seu pastor. Aceita ser guiada pelo seu pastor. Um grande segredo de Davi. Ele não era um crente abusado, prepotente, cheio de si. Davi não dizia que por ter certeza do perdão de Deus, podia fazer o que viesse na cabeça. Versículo 3 diz: ele me faz andar pelo caminho reto, pelo caminho da justiça. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. A ovelha faz questão de seguir na direção certa. O Supremo Pastor guia suas ovelhas todo dia, e não de vez em quando. A ovelha é guiada por caminhos certos, diariamente. A oração da ovelha deve ser: Senhor, guia-me nas veredas da justiça, ou guia-me por caminhos certos, ou ajuda-me a ter uma vida correta por amor do teu nome, ou seja, por tudo que é mais sagrado, ou ainda mesmo que eu tenha de sofrer. Quero fazer o certo. Trata-se de uma das orações que Deus mais gosta de ouvir. Na quarta-feira, dia 26 de março de 1862, Joseph Henry Gilmore, um jovem pastor, pregou sobre o Salmo 23 na primeira igreja batista de Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Quando a palavra guia-me, no Salmo 23, falou muito ao seu coração. Guia-me a águas tranquilas, guia-me na vereda da justiça. Naquela mesma noite, após o culto, o pregador escreveu o hino 350 do cantor cristão, que diz assim: Jesus me guia, que prazer, palavra de consolação. Em todo transe em que estiver, me guia sempre a sua mão. Às vezes, quando em aflições, no meio de perigo e dor, por água mansa ao bravo mar, me guia a mão do meu Senhor. Ajuda-me a não murmurar, qualquer que for a condição,
contente vou, pois guiarás por tua muito bondosa mão. E quando a morte a mim vier, e a minha vida que ceifar, por ti aguardo, meu Senhor, contigo espero então morar. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mistério, que me dirija, meu Jesus. Deus bendito, Deus amado, nós te agradecemos muito, Senhor Deus, por este salmo estar escrito na Bíblia. E por experiência, Senhor Deus, sabermos que ele é verdadeiro. Que tu falas, Senhor Deus, através desta palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa cada irmão aqui presente. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos que estão lá em São Lourenço. Abençoa aqueles que nos acompanharam pela internet. Continue, Senhor Deus, falando, moldando, dirigindo nossas vidas, porque nós somos tuas ovelhas. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.